poderia falar um pouco sobre o filho do Públio Lentulus que o cegou? Ele reencarnou? O que a gente poderia falar para ela? Aliás, esse é o filho que some no início do livro. Vamos dar um spoiler no livro, ele desaparece e vai reaparecer lá na frente, né? A gente nem lembra mais dele, acha até que É. ele nem vai existir mais. O filho do Públio Lentulus, chamado de Marcos, ele é depois reaparecido como escravo de André de Dioras com o nome perverso de Ítalo. Ítalo de Itália, para lembrar que ele era romano. Ele era filho de Públio e, numa vingança, André de Dioras o torna cativo e, numa cena de profunda perversidade, ele diz para o pai do menino: esse é o seu filho. Eu destruí a inteligência dele. Eu lhe impus os trabalhos mais pesados. Eu impedi com que ele se instruísse. Eu esmaguei todas as possibilidades que ele pudesse ser uma pessoa inteligente. Ele só faz trabalhos rudes. Ele é bruto, porque eu roubei dele a possibilidade dele se instruir. Então, essa criança que aparece já no livro adulto com aproximadamente 40 anos, quando ocorre o processo de cegueira de Públio, ele é um indivíduo que não aparece depois nas próximas histórias. Ele é assassinado logo após cegar Públio, a porta é rompida, os legionários entram e atravessam Marco com a lança antes mesmo que se pudesse dizer alguma coisa. E ele, então, é levado, né, o Públio é levado já cego para outro local, mas o filho morre ali. E não há nenhuma notícia de presença dele nas próximas histórias. Nenhum dos outros romances que Emmanuel escreveu há nada nesse sentido. Então, ele sai de cena. Um outro personagem que sai de cena é o próprio André de Dioras. O André de Dioras, que foi o cara que fez toda a trama de ódio durante todo o livro. Quando chega no final do livro, eles se encontram e aí ele pede perdão a Públio, Públio dá perdão a ele e ele desaparece da história. Ele não vai aparecer nem no 50 anos depois, nem no Ave Cristo e nem no Renúncia, não aparece mais. Há uma desconexão dessas entidades pelo perdão. E a história do filho Marco, Ítalo Marco, com Públio também não gera reencontros no futuro. Ele não volta a encontrar esse espírito no futuro. Nós temos um encontro no livro 50 anos depois, em que o filho de Destório é Ciro, que é uma outra entidade, que não é, na verdade, o antigo Ítalo. Então, ele renasce como Nestório, mas ele tem outro filho que não é aquele que ele teria tido na Palestina, que é o Marco. Em síntese, não há nenhuma notícia sobre esse personagem nos romances de Emmanuel depois.